Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Dando Boa noite. continuidade no nosso assunto, hoje a gente vai falar de juros compostos e montante. Então, a gente já falou lá atrás sobre cálculo, né, de juros. Na aula passada a gente falou sobre os juros simples e hoje a gente vai falar sobre os juros compostos. O juro composto é o que é mais utilizado no mercado. Então, quando a gente tem um investimento ou quando a gente está pagando uma parcela com juros, a gente vai ver que o que vai estar incidindo sobre isso é o juro composto, tá? Os juros compostos são sempre calculados com base na última correção, ou seja, são cobrados juros sobre juros. Imagine uma pessoa desorganizada financeiramente, que não conseguiu pagar as suas contas e todo mês a dívida aumenta porque os juros começam a incidir sobre os juros já existentes. Essa bola de neve se chama juros compostos. Então, a grande diferença do juro simples com o juro composto é essa. O juro simples, ele vai sempre incidir sobre o capital iniciante, sobre aquele valor que você aplicou ou sobre aquele valor que você emprestou ou tomou emprestado. Já o juro composto, não. A cada período que for passando, ele vai ser recalculado, o capital vai ser diferente e ele vai incidir sobre esse novo capital. Então, ele vai ter o juro sobre o juro que já aconteceu no primeiro período que se passou. Para que servem os juros compostos? Os juros compostos são usados comumente no mercado para balizar empréstimos, financiamentos e alguns investimentos. Nessa modalidade de correção, os juros cobrados sobre uma dívida ou para remunerar um investimento passam a incidir também sobre o valor dos juros acrescidos e não somente sobre o capital inicial. Aí a gente vai para a nossa parte da fórmula. Qual é a fórmula do cálculo do juro composto? M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Aonde? M é montante, C é o nosso capital, I é a taxa, que é aquele valor que está sempre acompanhado do percente, N é tempo e o J são os juros. Importante, para o cálculo de juros compostos, faz-se necessário antes calcular o montante. Então, se eu quero saber qual o valor do juro, eu preciso saber qual é o montante. Por exemplo, investir R$500 durante 6 meses a uma taxa de 1,5% ao mês. Quanto eu ganhei de juros? A solução. O primeiro passo é encontrar os dados fornecidos. Vamos lá desmembrar o problema que a gente tem. Eu tenho capital? Tenho. São R$500 que eu investi. Por quanto tempo? Por 6 meses. Então, eu tenho o meu N. A taxa de 1,5% ao mês. E o juro? Esse eu não sei, esse é o que eu quero descobrir. O segundo passo, lembrem, né? Igual no juro simples, dividir a taxa por 100. Então, eu sempre vou precisar ter essa taxa em forma de um número dividido por 100, um número fracionário. Terceiro passo, calcular o montante. Então, a gente vai jogar essas informações que a gente tem na fórmula. Aqui vem o grande segredo. Aqui não existe mágica, é calcular mesmo. Esse número que está entre parênteses, a gente vai elevar ele ao período. E quando eu falo em elevar, é ele vezes ele, quantas vezes estiver sendo indicado aqui no N. Então, eu tenho lá M igual a 500 vezes 1 mais 0,015, aqui eu já tenho a minha taxa convertida, né, dividido por 100, elevado a 6, que é o meu período, que é o número de meses.
Logo, o meu M vai ser igual a 500 vezes 1,0934. O meu M, o meu montante, é 546,72. Agora sim, agora eu posso calcular os juros. Como? Os juros é igual ao meu montante menos o capital. Então, meu montante é o valor que eu tive no fim, né? Depois de 6 meses. Depois de 6 meses, eu tive quanto? Eu tive R$ 546,72. O meu capital era R$ 500. Logo, se eu diminuir, eu vou ter um juro igual a R$ 46,72. Então, os juros compostos que ganhei no investimento são de R$ 46,72. Extração do juro no montante. A extração do valor do juro no montante calculado nos permite visualizar exatamente quanto em dinheiro foi cobrado. A fórmula: juro igual a montante menos capital, sendo que montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a M, onde montante é o M, capital representado por C, taxa representado por I, tempo representado por N e juros representado pelo J. Exemplo: calcular o montante da prestação de R$ 400 atrasada há 3 anos e 6 meses, a taxa de 2,5% ao mês. A solução: eu sei o meu montante? Não sei. Sei o meu capital? Sei. Era uma prestação de R$ 400. Quanto tempo que ela está atrasada? Ela está atrasada há 3 anos e 6 meses. Lembrem-se, taxa e período precisam ser equivalentes. Se a minha taxa é 2,5% ao mês, logo eu preciso converter todo esse período em meses também. Eu não posso deixar ele em ano. Então, se eu multiplicar 3 anos por 12 meses cada um, mais esses 6 meses, eu vou ter 42 meses. Jogando na fórmula, eu tenho 400, que é o meu capital, vezes 1 mais 0,25. Aqui eu já dividi a minha porcentagem por 100, elevado a 42 meses. Então, aqui de novo, ó, esse valor que está entre parênteses, eu vou fazer ele vezes ele 42 vezes. Logo, o meu valor de montante é R$ 1.128,40. A extração do juro. O juro vai ser igual ao montante final menos o capital. Então, meu montante final foi R$ 1.128,40, o meu capital era R$ 400, o juro foi de R$ 728,40. Então, olhem aí, ó, em 3 anos e 6 meses, eu paguei quase o dobro de prestação, né? Era R$ 400, eu vou pagar R$ 728,40. Então, ela quase duplicou o valor da minha prestação. Eu pedi para vocês que, para quem não tivesse, para baixar no celular mesmo, a nossa HP. Por quê? Eu acho que para o juro composto, eu acho muito interessante a gente ter pelo menos um conhecimento básico na HP. Reparem nessa imagem que vocês estão vendo aí, em destaque, as funções que a gente vai utilizar agora para calcular o juro composto. Esse aqui, ó, CHS. Olhem bem a posição que eles estão agora, porque depois, quando a gente for colocar na prática, vocês vão conseguir se localizar mais fácil, tá? Então, vejam aqui, o visor. Essas teclas primeiras aqui para baixo do visor é o que a gente mais vai utilizar agora. Começando aqui nesse CHS, ele troca de sinal.
Por quê? Porque quando a gente vai falar de um dinheiro que a gente emprestou, que a gente aplicou, a gente entende que a gente não tem ele. Então, se eu não tenho ele, eu vou trabalhar sempre com ele negativo. Prestação. Agora, a gente não vai ver prestação, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas já reparem que a gente tem aqui uma função chamada PMT, que já é exatamente para calcular a prestação. A gente tem aqui valor financiado, representado pelo PV. Eu posso dizer também que ele é o meu presente valor, é o valor que eu tenho agora. A taxa de juro, representado por I, lembrem que eu falei para vocês? Memorizem essas letras e o que elas significavam. Aqui, pela HP, a gente pode entender por que a taxa é representada por I. Porque é essa tecla I que faz a função de calcular a taxa. E o N, o nosso número de períodos. Aqui ele não destacou, mas entre o PMT e o CHS, a gente tem uma tecla chamada FV. Hoje a gente vai usar muito ela também. E aí é só vocês pensarem, FV, futuro valor. Então eu tenho PV de presente valor e tenho FV de futuro valor. Então, isso aqui é o que a gente vai usar muito hoje na hora de resolver na prática, tá? Então, as outras funçõezinhas, né? O ligar, que tem aqui embaixo, e aí período e taxa, que a gente já tinha falado, valor presente, pagamento ou a parcela, valor futuro no FV, CHS para mudar de sinal e o CLX para limpar a memória da calculadora. E aí, eu coloquei novamente aqui para vocês, né? Eu achei que essa frase do nosso bom Albert Einstein tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. A matemática não mente, mente quem faz mau uso dela. Então, a gente continua falando muito sobre a matemática. A gente entrou num conteúdo que eu tenho dito para vocês desde o começo. Não tenham medo, abram a mente para isso, porque vai dar certo. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Na nossa última aula, a gente começou a aula meio assim, nossa, quanto número, né? Juro simples, mas tem muito número, tem muita letrinha, o que significa? Aonde que eu coloco isso? Uma salada de frutas. E no fim deu muito certo, né? No fim a gente já estava montando aí umas atividades com cada um dando um valor, cada um fazendo uma sugestão. E no fim a gente já estava conseguindo montar um problema e também resolver o problema. Então, a gente vai ver no juro composto que, apesar dele ser um pouco mais complexo, ele também não é um bicho de 7 cabeças e a gente consegue solucionar de forma fácil. Basta a gente passar pelo caminho das pedras e é isso que eu vou ajudar vocês hoje de um jeito mais fácil. Certo? Certo. Dúvidas por enquanto? Por enquanto, não. Por enquanto não? Por enquanto tá tranquilo? Então vamos lá. Ó, eu vou encerrar a aula, vou encerrar o vídeo. Lembrando que esse é o vídeo que eu posto lá no YouTube depois. E como eu sempre digo, quem assiste o vídeo depois nessas horas deve pensar: poxa, né? Deveria ter assistido online. Para quem pode, eu entendo que tem gente que não pode assistir online. Então eu acho que esse é o grande diferencial. Por isso que eu sempre insisto e peço tanto para que vocês participem, porque a gente vai ver coisas agora juntos de uma forma diferente. Ok? Ok. Então, Ok. eu vou encerrar a sala e já mando lá para vocês entrarem de novo. Até já! É.